de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Deus querido, eis aí, Senhor, a tua palavra nesta noite, Pai. Eu havia meditado em uma, mas o Senhor me concedeu essa aqui nessa noite. E que o Senhor esteja na direção, e que o Espírito Santo esteja na direção da tua palavra. Que o Senhor venha usar a minha boca para falar com o teu povo, para falar com a tua igreja. Fala no nosso coração aqui nesta noite, Pai. Eu venho pedir ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Os irmãos, pode assentar, louvando a Deus com as palmas bem alegres para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Nosso coração, crede em Deus, crede também em mim. É um convite o qual o Senhor faz para todos nós, para toda a humanidade. É um convite que o Senhor faz para aquele que segue a Ele, para aquele que anda na luz da tua santidade, para aquele que segue o caminho e está no caminho em que o Senhor nos ensinou. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E é só nós crermos no Senhor e nós colocarmos a nossa confiança no Senhor. É só nós servirmos ao Senhor e conhecer o caminho dele e obedecer a palavra do Senhor. E o Senhor deixa esse convite para cada um de nós. Para onde ele estiver, ele vem buscar nós. Mas temos que estar preparados também na presença do Senhor. Porque se nós não estivermos preparados também na presença do Senhor, aleluia, nós ficamos para trás. Eu tenho certeza que ficamos porque se nós, a palavra dele mesmo nos diz esta palavra, que é para nós estarmos preparados diante dele, e é para nós seguirmos o caminho dele, e para nós obedecermos a palavra dele, e para nós guardarmos a palavra dele também no nosso coração, escrever no nosso coração e seguir a tua palavra, porque o Senhor Jesus, ele é a própria palavra nos ensinando o caminho que nós devemos andar. Graças Aleluia. a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Aleluia. E na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu não teria dito. E Jesus não ia dizer que na casa dele não tem morada, se ele não tivesse a certeza que ali tem morada preparada para cada um de nós. Aleluia. Então, por isso nós temos que seguir ao Senhor. Seguir a Jesus é seguir o caminho que Ele nos ensinou. Glória seguir a a Jesus é estar sempre na presença dEle e obedecendo a Tua palavra. Seguir a Jesus é andar pelos caminhos retos, é não desviar dEle nunca, estar sempre olhando para o autor e o consumador da nossa fé. Graças Aleluia. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. E ele diz ainda, e eu não teria dito, e vou preparar-vos lugar. E se eu for vos preparar lugar, virei outra vez, eu vos levarei para mim mesmo. Jesus esteve aqui na terra, ele esteve na terra ensinando a cada um o caminho que deve andar. Então ele deixou esta palavra também nos ensinando o caminho que também nós devemos andar. Ele nunca tirou esta palavra do seu livro aqui, aleluia, que é a boca do Senhor falando conosco. Aleluia. Ele nunca tirou essa palavra da nossa frente, dos nossos caminhos, para aquele que quer servir a Ele. É só abrir a palavra que Ele está ali falando com cada um de nós. Aleluia. Por isso nós temos que estar diante do Senhor a cada dia, preparando, também estar diante dEle. Ele foi preparar o lugar, mas para nós quisermos também estar ali, nós também temos que estar preparados para seguir a Ele. Nós temos que estar preparados para estar também junto com Ele. Nós temos que obedecer Ele também para que nós pudéssemos estar ali também com Ele. Ele foi preparar sim o lugar, mas nós também temos que estar preparados para estar também diante dEle. Aleluia. Porque naquele grande dia nós não temos desculpa nenhuma. Aleluia. Cada um de nós temos que dar conta de cada um. Aleluia. Eu não vou dar conta de irmãos nenhum, irmãos também não vão dar conta de mim. Eu que tenho que chegar ali e dar conta ao Senhor de tudo, porque por enquanto Ele está aqui ainda como advogado, mas quando Ele vem como juízo e jogará a causa de cada um de nós. Aleluia. Por isso temos que obedecer a tua palavra. Ele deixou essa
palavra para que nós obedecemos a Ele, é para nós aprendermos dele. E se nós quisermos aprender do Senhor, é só abrir a palavra que Ele está falando conosco. É a boca do Senhor falando conosco. É Jesus falando no nosso coração. Aleluia. E quando ele passou aqui pela terra, Ele ensinou o caminho do reino do céu. E Ele continua nos ensinando, porque Ele deixou a palavra para nós aprendermos. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. E mesmo sabeis para onde vou e conheceis o caminho. E disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Aleluia. Então, nós aprendemos do Senhor, né? A palavra do Senhor, ela nos ensina. Como nós não sabemos o caminho para onde nós vamos? Aleluia. Se nós estamos seguindo a Jesus, nós temos que saber o caminho para onde vamos. Se nós estamos na presença do Senhor, nós temos que saber o caminho para onde vamos. Aleluia. Aleluia. A palavra do Senhor, ela não mudou. Ela é a mesma. Desde quando foi escrito este livro, desde quando o Senhor falou, desde quando o Senhor deixou esta palavra, o Senhor nos ensina o caminho. Graças a Deus. Então nós temos que saber para onde nós vamos. Não é ficar perdido, não. Nós temos que saber para onde nós vamos. Se nós seguirmos o Jesus, Ele é o único caminho. Ele é verdade, Ele é a vida. Né? Graças a Deus. E nós sabemos que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E não há outro caminho para chegar até os céus. É somente o Senhor Jesus é quem nos dá este caminho para nós chegarmos à salvação. E se nós quisermos chegar, né, até a Ele, se nós quisermos receber a coroa da vitória, nós temos que estar sempre preparados na presença do Senhor. Aleluia. Porque o Senhor, Ele não deixou a palavra para nós vagarmos por aí. Não, o Senhor deixou a palavra para nós seguirmos ela e seguirmos o caminho reto. Não sair nem para um lado nem para o outro. Graças a Deus. Para o Senhor, que é o autor e o consumador da nossa fé. Aleluia. E sabemos que a palavra do Senhor nos diz que a coroa ela está preparada ali no céu. Mas Ele diz também, aleluia, que não é para nós deixar que ninguém rouba a nossa coroa, mas é para nós estar com ela na nossa cabeça. E a palavra do Senhor, ela tem que estar sempre firme nas nossas cabeças. Graças aleluia. a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque aqui nós temos a palavra nos ensinando. E ali nós recebemos a coroa da vitória. Graças a Deus. Nós temos que estar preparados diante do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus, né? Glória é como eu a disse, Deus. meus irmãos. Eu tinha meditado uma outra palavra, mas o Senhor me mudou todinha a palavra agora. Durante a oração, o Senhor mudou a palavra. Glória a Deus. Aleluia. Então não era para me falar outra palavra, era para falar essa. Graças né? a Deus. Aleluia. E eu creio que o Espírito Santo ele está falando no nosso coração. Louvado aleluia. Porque a palavra do Senhor é a Aleluia. direção do Espírito Santo falando em cada coração. Graças aleluia. a Deus. E eu tenho certeza que a palavra do Senhor ela nos ensina o caminho que devemos andar. Eu tenho certeza que se nós abrirmos a palavra do Senhor, aleluia, seja em que palavra for, o Senhor está sempre nos ensinando. Glória a Deus. Se nós procuramos refúgio nela, nós também procuramos saber também o caminho que nós devemos andar. Se nós procuramos refúgio na palavra do Senhor, porque o Senhor está sempre falando conosco, então Ele também está falando conosco a maneira que devemos andar. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que nós podemos guardar a nossa coroa, para que ninguém venha tomar a nossa coroa. Que a nossa coroa seja sempre conosco, para quando chegar naquele grande dia, nós estar preparados ali diante do Senhor e nós podemos responder para Ele os atos que nós fizemos aqui na terra. As nossas obras que nós fizemos aqui, né? Nós temos que estar ali, né? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E cada um de nós vamos dar conta de nós mesmos. Aleluia. Eu não vou dar conta dos irmãos, senão também não vão dar conta de mim. Então, por isso temos que aprender da palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Amém. A palavra do Senhor
Senhor me deu essa palavra. Aleluia. Que o Espírito Santo ele venha falar melhor em cada coração aqui nesta noite. Aleluia. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Seja Deus, né, meus irmãos, mais uma noite gloriosa e nós estamos aqui na presença do Senhor. Aleluia. Aleluia. Que bom que o Senhor nos concedeu esta oportunidade de poder estar na tua presença, né, meus irmãos? Porque muitos não têm esta oportunidade de estar na casa de Deus, né? E nós nos alegramos porque nós estamos aqui na presença do Senhor. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Vamos aproveitar que estamos de pé, vamos abrir as nossas Bíblias em Marcos, no capítulo de número 8 e no versículo de número 34, para a nossa meditação nessa noite. São Marcos, capítulo de número 8, versículo de número 34. Cada um deve levar a sua própria cruz. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Engrandecido é o nosso Deus, né? Criador dos céus e da terra, né? Aleluia. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Santo, santo é o Senhor Deus dos exércitos. Amém? Amém. Então vamos meditar na palavra do Senhor que diz assim: e chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhe: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que proveita ao homem o ganhar o mundo e perder a sua alma? Ou que daria ao homem pelo resgate da sua alma? Amém? Amém. Somente até aqui, né? Amém. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus amado, eis aí, Jesus, a tua palavra nessa noite, Pai. E eu venho pedir ao Senhor, Jesus querido, que venha falar conosco aqui nesta noite. Que não seja eu, mas o Espírito Santo usando a minha boca para transmitir para a tua igreja. Em nome de Jesus, Pai querido, seja comigo aqui nesta noite, Pai, porque eu preciso do Senhor e da tua misericórdia. Em nome de Jesus, amém? Amém. O irmão pode assentar, louvando o Senhor com as palmas bem alegres. Aleluia. A multidão com seus discípulos disse-lhe: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Aleluia. Esse é o convite do Senhor Jesus, né? Para cada um de nós que estamos aqui diante do Senhor, né? Se alguém quiser tomar, né, a sua cruz e seguir a Jesus, tem que largar tudo para trás também, né, meus irmãos? Aleluia. E olhar somente para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a É Deus. largando tudo para trás que nós servimos a Ele. E se nós quisermos também estar no caminho do reino de Deus, temos que largar tudo para trás também. Porque Ele manda nós negarmos tudo e seguir a Ele. Aleluia. Seguir a Jesus não é pegar um pedaço de pau e jogar nas costas e sair andando. Mas seguir a Jesus é pegar a tua palavra e aprender dele a cada dia o caminho do reino do céu. E Graças a Deus. Aleluia. É guardar a palavra do Senhor no nosso coração. Aleluia. Aleluia. Porque aquele que guarda a palavra do Senhor, com certeza ele sempre tem força para prosseguir a sua jornada.
Glória a Porque Deus. cada dia nós aprendemos do Senhor. Quando nós guardamos a palavra do Senhor, quando nós tomamos o Senhor, né, como nosso pastor, né, aleluia, nós podemos seguir a Ele, porque Ele tem palavra de vida eterna para cada um de nós. Graças a Deus, Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Aleluia. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Glória então a nós Deus. temos que aprender, Senhor, tomar a nossa cruz e seguirmos o Senhor Jesus. Aleluia. Porque nós não estamos aqui para ser firmada a nossa casa sobre uma areia, mas nós estamos aqui para firmar a nossa casa sobre a rocha. Graças a Deus. Firma a sua casa sobre a rocha, com certeza ele aprende do Senhor e tem e vence, e é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Glória a Deus. Ele sempre está nos ensinando o caminho que nós devemos andar. Aleluia. Né? Aleluia. Quando nós edificamos a nossa casa sobre a rocha, pode vir tempestade que for, pode vir vendaval, pode vir, aleluia, as tribulações, pode vir também, né, aleluia, as lutas, mas nós, aquele que está com a sua casa edificada sobre a rocha, com certeza ele vence. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E nós edificamos a nossa casa sobre a rocha. Porque aquele que edifica a sua casa sobre a rocha, ele está sempre procurando fazer a vontade do Senhor. Aquele que edifica a sua casa sobre a rocha, ele sempre está procurando aprender do Senhor. Ele guarda a palavra no seu coração. Ele guarda a palavra no fundo do seu coração. E procura sempre aprender o caminho do reino do céu. Porque nós sabemos que a palavra do Senhor, ela nos ensina também no caminho do reino do céu. Aleluia. Aleluia. Agradecido é o nome do Senhor Jesus. E por isso nós devemos sempre carregar a nossa cruz. Devemos sempre estar na presença do Senhor, buscando a Ele todo o tempo da nossa vida. Aleluia. E em toda a nossa peregrinação aqui na terra. Porque o Senhor é aquele que nos fortalece, o Senhor é aquele que é a nossa rocha, Ele é que nos dá força para caminhar a cada dia na presença do Senhor. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Mas aquele que edifica a sua casa ali sobre a areia, vem o vento e ela logo cai. Né? Aleluia. Ele logo sai dos caminhos do Senhor. Aleluia. É uma tempestadezinha pequena, mas ele procura sair da presença do Senhor, não suporta. Mas aquele que guarda a palavra do Senhor, ele está sempre firme na presença do Senhor. Graças ele a está Deus. sempre buscando o Senhor. Ele está sempre fortalecendo no Senhor. Ele está sempre buscando ao Senhor a cada dia, para que venha ser fortificado na presença do Senhor. Aleluia. Louvado e agradecido é o nome do Senhor Jesus. E Ele também, né? Pois aquele que o que aproveita o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma. Aleluia. Nós olhamos para esse mundo ao redor, achamos tantas coisas bonitas, mas bonita mesmo é aquilo que está guardado para nós ali no reino do céu. Bonito mesmo é nós seguirmos o caminho do Senhor. Bonito mesmo é nós estar firmes na presença do Senhor, sempre buscando a Ele, fazendo a vontade dEle, né? Aleluia, porque aquele que guarda a palavra do Senhor, ele procura fazer a vontade do Senhor. Aquele que guarda a palavra do Senhor, ele está sempre procurando estar firme diante do Senhor, porque ele sabe que a sua coroa, ela está guardada ali nas mãos do Senhor. Mas isso é para quem vencer, isso é para quem estiver firme na presença do Senhor. Isso é para aqueles que andam na presença do Senhor, como manda a sua palavra. Isso é para aquele que santifica a sua vida cada dia na presença do Senhor. Porque o Senhor diz que sem santificação ninguém verá Ele. Aleluia. Ninguém verá o Senhor se não estiver na presença do Senhor, como manda a sua palavra. Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus.
Por isso devemos sempre estar firmes, sempre fazendo a vontade do Senhor, e sempre procurar andar nos caminhos do Senhor como manda a sua palavra. Não é desviando e andando do jeito que nós queremos, mas do jeito que manda a palavra do Senhor e do jeito que o Senhor nos ensina a andar na tua vida. Graças a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, porque aquele que guarda a palavra do Senhor, ele faz a vontade do Senhor. Bendito seja Deus. Aquele que guarda a palavra do Senhor, ele ama o Senhor. Aleluia. Aquele que guarda a palavra do Senhor, ele procura ter a vida eterna no Senhor. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus, louvado e agradecido é o nome do Senhor Jesus. O que daria o homem pelo resgate da sua alma? E o que você daria, né, ao resgate da sua alma? Aleluia, nós só temos o Senhor Jesus para nos resgatar. Nós só temos o Senhor Jesus para nos firmar. Nós só temos o Senhor que pode nos levar a vida eterna. Nós só temos o Senhor que joga como essa fonte de água viva para nos conceder a grande vitória, aquele grande dia. Mas temos que estar firmes na presença do Senhor, e temos que fazer a vontade do Senhor e andar na luz da tua santidade. Olhar somente para Ele, deixar tudo para trás e firmar nossos caminhos, nossos pensamentos no Senhor Jesus, e cuidar dele, ter a nossa vida eterna, aprender dele a cada dia mais e mais e mais. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus, porque aquele, meus irmãos, que edifica a sua casa sobre a rocha, ele procura fazer a vontade do Senhor. Aleluia. Ele não edifica a sua casa sobre uma areia que vem no vento e logo cai. Aleluia. Porque aquele que quer estar firme na presença do Senhor, ele procura fazer a vontade do Senhor. Ele procura fazer a sua casa sobre a rocha, edificar ela sobre a rocha, e não sobre a areia que vem aquele vento e logo cai. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É assim que nós firmamos a nossa vida na presença do Senhor. É assim que nós fazemos a vontade do Senhor. E para nós fazermos a vontade do Senhor, nós temos que estar no caminho dele, firme nesta rocha, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Sempre carregando a nossa cruz, nunca deixar ela para trás. Aleluia. Ainda que venha vento, ainda que venha tempestade, ainda que o mar se fecha, nós devemos sempre estar firmes, porque Ele abre o mar. Graças a Deus. Faz o seu povo atravessar, né, em terra seca. Ele é quem abre o mar. Ele é quem nos dá força para atravessar esse vendaval. Ele é quem nos dá força para atravessar esse mar. Aleluia. Que somos nós sem o Senhor Jesus? Não somos nada. Não somos nada sem o Senhor. Somos um perdido. Somos como aquele que o vento leva para qualquer lado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Somos como aquele vento que sopra, como uma folha seca, que o vento joga ela para lá e para cá. Aleluia. Por isso temos que estar firmes diante do Senhor, na presença do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Não é deixar qualquer coisa nos derrubar, deixar qualquer coisa, né? Aleluia, para ficar longe da presença do Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E um dia desse eu estava perguntando para o Senhor, já tem algum tempo até, eu estava perguntando para o Senhor, como que Jesus a pessoa larga o Senhor assim de qualquer maneira, por tão pequenas coisas, aleluia, larga do Senhor. E o Senhor me disse assim: olha, é porque não conhece a minha palavra, é porque não guardou a minha palavra no seu coração. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje eu estava ali me lembrando, né, disso aqui, dessa palavra que o Senhor me disse. Eu estava orando e eu estava perguntando ao Senhor, né, mas o Senhor me disse: esse é aquele que não está firme diante de mim. Esse é aquele que não edificou a sua casa sobre uma rocha.
Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas o nosso Deus, Ele é bom todo o tempo para conosco. Aleluia. Se nós firmarmos, né, na presença dEle a cada dia, Ele está ali para nos ajudar. Ele está ali para nos dar força. Ele está ali para nos ensinar o caminho que nós devemos andar. Aleluia. Por isso temos que estar firme diante do Senhor. Porque a salvação ela é individual. Aleluia. Eu não vou salvar vocês, nem vocês vão me salvar. Graças Aleluia. Ela é individualmente. Né? Por isso temos que estar firme, cada um de nós, na presença do Senhor, e aprender mais do Senhor a cada dia. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Amém, Jesus. Veja até aí que o Senhor me deu a palavra nessa noite, né? Quero agradecer ao Senhor, né, mais uma vez por essa oportunidade de poder estar aqui, né? Aleluia, falando do seu amor santo e perfeito que Ele tem para cada um de nós, né, meus irmãos? Aleluia. Porque o Senhor, o amor dele é poderoso, né, meus irmãos? Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus.